Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre o nosso maior objetivo, a nossa maior busca. Que o seu amor deixado em todo o seu Evangelho seja sempre a nossa referência de busca, de compreensão e de entendimento. Que possamos estar sempre dentro desse amor e dessa paz proposta por Ele. Eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o item 5, que fala sobre dai a César o que é de César. E algumas pessoas às vezes perguntam por que um item, dai a César o que é de César, está no capítulo do Evangelho que fala justamente sobre amar ao próximo como a si mesmo. E a gente entende, por várias vezes que eu também já vim aqui, já falei para vocês, que Jesus, ele era altamente rigoroso e austero nos seus ensinamentos. Ele tinha uma proposta educadora muito forte em nós, porque ele conhecia cada um de nós e entendia o nosso processo evolutivo. Então, todos os seus ensinamentos são bastante austeros na questão de nós olharmos para nós e buscarmos aquilo que nós temos que melhorar em nós. Buscarmos os nossos defeitos, no nosso íntimo, cada um, e tentar buscar a melhor maneira de tudo. E por isso que esse item, dai a César o que é de César, que as pessoas pensam muito numa questão mais política e social, não deveria estar nesse capítulo. Mas quando a gente vê o capítulo e começa a entender o que ele estava querendo dizer com isso, a gente entende que a coisa está bem certinha. Então, para lembrar, eu vou passar a passagem que se encontra em Mateus capítulo 22, dos versículos 15 a 22, e essa mesma passagem também se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Para lembrar vocês, que eu gosto sempre que as pessoas relembrem a passagem. Então, os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Puxaram bem ele, tentaram massagear seu ego. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isso. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? E ele respondeu. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentam? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição na moeda? E todos responderam: É de César. Então ele respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo falar daquela forma, admiraram eles da resposta que Jesus lhe deu e deixaram-no e retiraram-se. Então ele já fez uma proposta bem dinâmica ali. Porque às vezes a gente precisa voltar um pouco na história, porque além da questão do Evangelho de Jesus, do cristianismo, existe um dado histórico ali. Jesus esteve há 2019 anos na Palestina, ele caminhou naquela região. Existe o contexto dos personagens do Evangelho, do cristianismo, mas existiu ao mesmo tempo ali o contexto histórico, e que constam lá em todos os livros de história sobre aquela região na Palestina, na época que Jesus esteve ali. Roma dominou os palestinos, porque todos os países têm o seu apogeu e a sua queda. Nós tivemos Átilo, o rei dos Hunos, nós tivemos Gengis Khan, os vikings, os visigodos, os bárbaros. Todo país vem, domina, conquista, aumenta seu território, depois ele vem na derrocada. Roma não foi diferente. Ela foi um país, na época de Jesus, o mais forte, o que mais dominava naquela época. Fazia-se conquistas. Então, o que acontecia? Quando a Roma entrou na derrocada e saiu do apogeu, o que aconteceu?
a Palestina ficou liberta. Por quê? Porque os palestinos foram o único povo que não se manifestou e nunca em tirar os seus opositores. Todos os outros países, quando foram invadidos, brigaram, lutaram para sair de uma determinada situação. O palestino não. Quando Roma se desmantelou, eles foram livres naturalmente. Eles não brigaram, eles não questionaram, eles aceitaram toda aquela situação de Roma. Por quê? Porque o governo da Palestina não era baseado em política, era baseado na questão religiosa. Porque quem dominava a Palestina era Herodes. Ele era um rei baseado em cima da religião judaica. Então, essa questão específica do imposto incomodava muito o povo judeu. Por quê? Porque eles eram escravizados por taxas cobradas desde o que? O uso de água, pão, carne. Em cada estrada, em cada ponte, eles pagavam pedágio para poder passar de um lado para o outro. Então isso enerva qualquer um. E ainda tinha um outro problema. Quando Roma dominou os palestinos, e existia o rei que fazia pelo aspecto religioso, ele fez um conluio com o rei romano. Então Herodes governava e Roma governava na parte toda política e social e ele na parte religiosa. Então o que acontecia? Eles ainda arcavam com impostos de natureza religiosa, porque o templo, onde moravam os doutores da lei, e Herodes cobrava. Então eles eram cobrados 2 vezes. Eles pagavam 2 vezes impostos. Então isso para eles era a gota d'água. Só que na parte religiosa do templo, aí eles eram punidos, porque se eles tinham um prazo determinado para pagar, se eles não pagassem, eles pediam o seu burro, o burrico, porque ali era uma região montanhosa, então eles dependiam de animais de carga, então eles tomavam o burrico, você não tinha como transportar a carga. Eles pegavam a colheita, eles pegavam a casa. Se você não tivesse dinheiro para pagar, você ficava preso durante 7 anos. Acabava os 7 anos, você não pagou a dívida, eles te tomavam tudo. Era um povo estritamente esmagado naquela concepção. E o que acabava acontecendo? Eles ficavam sendo massacrados pelo povo romano, pelos próprios poderosos da raça deles, como eles diziam. Então eles eram massacrados 2 vezes. Vamos então passar, por exemplo, no tempo de hoje. Está lá na Avenida Paulista. Nós temos um impostômetro. 1 trilhão. Já passou de 1 trilhão. Passamos, segundo as estatísticas, 5 meses do ano pagando imposto. Alguém aqui está satisfeito? Não. Mas também se a gente for lá no livro do Chico, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai entender que nós, espíritos encarnados no Brasil, lá atrás, usurpamos os outros. A gente às vezes não se pergunta por que nós encarnamos no Brasil. Porque a gente sofre hoje a questão do imposto, da injustiça social, se sente indignado porque paga, mas lá atrás, na outra encarnação, a gente fazia a mesma coisa que os outros. Então hoje a gente sente isso na pele para ver como é gostoso. E a gente às vezes não analisa a proposta do Evangelho. A gente paga imposto, paga, fica quietinho, paga. Tem direito de reclamar? Tem, mas pague. Porque lá você fez igual. A gente se esquece desses pequenos detalhes. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender essas coisas. A gente não tem uma encarnação só. Quantas nós já tivemos? Mas a gente não pensa nisso na hora. Então a gente precisa começar a analisar essas coisas. Para a gente começar a entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus sabia de tudo isso, já olhava em nós, ele sabia que tudo isso ia acontecer, é da nossa natureza. Nós iríamos chegar nesse ponto. Faz parte do nosso processo evolutivo, não dá para mudar isso. Então, os poderosos fariseus, eles sentiam inquietação
com Jesus nesse processo, porque Jesus chegou, falava bem, falava com uma categoria impressionante, chamava todo mundo à sua volta, falava das mesmas coisas que estavam no Pentateuco mosaico, mas de forma diferente, e isso incomodava os poderosos daquela época. Então Jesus era considerado um revolucionário. Então qualquer pretexto de Jesus para irritar qualquer um dos dois poderosos seria interessante para prender Jesus. Porque eles achavam que aquele negócio de sermão, de falar de Deus, era uma fachada, porque mais lá na frente, na cabeça deles, Jesus iria provocar uma revolução, uma luta armada, e ia tomar o poder na região da Judéia, ali na Palestina. Que isso era o que eles pensavam, mas não era a proposta de Jesus. Mas eles pensavam assim. Então eles bolaram um plano. Pegaram a guarda romana, pegaram a guarda herodiana, se vestiram a paisana, foram lá para o meio da praça e ficaram em volta de Jesus, tiraram a moeda, deram a moeda e fizeram uma pergunta para Jesus. Então, se Jesus, por exemplo, respondesse que eles não deveriam pagar o imposto a César, ele seria acusado de rebelde e o povo e os guardas romanos o levariam preso. Se ele falasse que era para pagar o imposto, os guardas herodianos pegariam Jesus, levariam até Herodes e ele seria punido. Ou seja, se Jesus falasse A ou B, Jesus iria em cana, como se diz hoje em dia. Essa era a ideia deles naquele momento. Só que acabou acontecendo o quê? Está lá no texto, sentindo a malícia da pergunta, o mestre aproveitou para nos dar mais um ensinamento. Pegou uma moeda perguntando de quem era a mesma estampada e disse, de César. E ele respondeu, dai a César o que é de César. O que Jesus está dividindo aí e o que esse tema tem a ver com amar ao próximo? Aí a gente começa a entender. Ele estava mostrando naquele momento para as pessoas ali que ele não viera para destruir as leis ou modificar a ordem, nem pregar subversão social. Não era essa a ideia de Jesus, mas apenas progresso moral. Quis nos fazer compreender que devemos obedecer às leis de Deus e às leis do país aonde vivemos. Então, o que ele estava querendo dizer? Vocês não aceitaram comodamente que os romanos vivessem aqui? Fiquem quietos e agora paguem o imposto. Vocês não se subjugaram a viver as ordens do templo e pagar o templo? Fiquem quietos. Era disso que ele estava falando. Porque a quem aceitou aquilo foram eles mesmos. Não foi ninguém. Foi a conduta de todos que levou àquela consequência. Então ele estava querendo deixar bem claro que Deus representavam as coisas espirituais e que César representavam as coisas materiais do mundo. Então o que isso ele estava querendo dizer? Que a gente deveria, as nossas obrigações no lar, setor de trabalho, setor social, pagamento de impostos, respeito à sociedade e ao país, era da nossa conduta por causa da forma como nós caminhamos no mundo. Por que esse texto se encontra, então, em lei de amor? Porque se nós seguíssemos a lei de amar ao próximo como a si mesmo, o mundo não estaria esse caos aí fora. Com certeza. O mundo é desse jeito aí fora porque nós somos egoístas, gananciosos, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. A gente só olha para o nosso umbigo, nós só pensamos em nós. Por que existe fome e miséria? Eu falo sempre aqui, achei cansativo. A gente passa o sinal vermelho, estaciona na vaga do idoso,
na vaga do deficiente físico, nós furamos fila, ficamos com o dinheiro a mais que recebemos, fazemos gato na TV a cabo, compramos DVD pirata. A gente quer o quê? Aí vai dizer que o governo é corrupto, que o governo é ladrão. Se nós tivéssemos obedecido à lei de amor, como Jesus pregou, nós não estaríamos nessa situação, porque nós não teríamos feito nada disso. Era disso que Jesus estava falando, simplesmente. Mas nós optamos pelo quê? Para olhar só para o nosso mundinho particular. Então a gente só quer se dar bem, é lei de Gerson. O político lá não é ladrão, como a gente fala, porque nós nos comportamos iguais a eles. Eles pegam 1 milhão, a gente pega menos, mas a gente pega. Tem gente que maquia a casa, carro para vender. Como é que a gente pode dizer que o cara lá é corrupto, se nós também somos? O Brasil vive uma questão moral e ética. Baseado em cima do quê? Deste comportamento. Nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. A gente tem que ser realista. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, de ser, de pensar e de fazer as coisas. Hoje eu estava fazendo meu serviço, como eu tinha que fazer um trajeto curto, eu estava com meu cartão, vou de ônibus, eu desço lá rapidinho e volto. Aí eu entrei no ônibus, sentei, aí uma mulher entrou, pôs o RG na cara do motorista e quis passar. O motorista falou: senhora, a senhora tem 64 anos, cadê a carteirinha? Aí ela falou assim: eu não estou com ela aqui, mas passa aí para mim. Ele: não, a senhora só vai passar se me mostrar a carteirinha do idoso. Até 64 anos é com a carteirinha do idoso. Aí ela fez uma cara, pagou, aí ela passou, xingou o motorista. Aí eu pensei assim, 64 anos, já é uma idosa, cabelos brancos, estava querendo levar vantagem, entrar no ônibus de graça, o motorista fez o certo, ela xingou o motorista. Somos nós. É o que a gente mais vê, é a maior reclamação dos usuários em ônibus, dos motoristas. Então, se nós não temos a decência, não vai andar. Sabe quando o Brasil vai mudar? Quando nós mudarmos. Foi um vídeo que ficou famoso aí na época das eleições, de um senhor falando: o Brasil só vai mudar quando nós mudarmos a forma de agir. Nós precisamos pensar muito nisso. O Evangelho foi feito para a reforma íntima, não para nós observarmos os outros, apontarmos os defeitos e queremos mudar os outros. Nós temos que mudar a nós mesmos. E tem uma passagem interessante lá no Evangelho, uma mensagem bem curtinha, com 3 estrofes, muito interessante sobre isso. Que ele diz o seguinte, para a gente entender como vai bem aí. O Evangelho, lá através dos Espíritos, no estudo dessa passagem, ele diz o seguinte: como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sobre uma forma prática e usual e deduzido de uma situação particular. É o que nós fazemos e qual é a nossa ação particular naquilo que nós fazemos. O nosso comportamento. O nosso comportamento está bom? Para pensar. Reforma íntima. A gente gosta muito de apontar o defeito dos outros, mas a gente não olha o nosso. É o que está acontecendo na grande maioria. A gente se preocupa em olhar o outro, apontar o defeito do outro, mas a gente não olha para o nosso. E aí a gente vai se enganando, vai se mascarando, está tudo bonitinho, e a gente continua fazendo as coisas, não importa se aquilo ali não está certo. É uma coisa pequenininha, é só uma oportunidadezinha aqui pequenininha, não tem problema, não é um crime. Mas porque é de pequenininho em pequenininho que a coisa fica grande. O comportamento é extremamente importante dentro de uma questão de ética e moral. Ele ainda diz lá: esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaria que os outros agissem conosco. Porque existe a tal da hipocrisia, como está na passagem. Porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Olha lá, 30 anos atrás, aquela senhora que ficou famosa no Rio de Janeiro,
porque ela tinha a tal da sociedade, da moral e dos bons costumes. Vivia fazendo passeata no Rio de Janeiro, contra a TV Globo e as televisões, por causa daqueles programas imorais e indecentes que as novelas mostravam. Uma senhora, acho que na época devia ter uns quase 70 anos. E ela levava aquele monte de senhoras para a rua, ia nas igrejas, a igreja ajudava ela junto com o padre, ela fazia aquelas passeatas, porque ela falava da moral, da decência e da ética. Aí descobriram que ela tinha um amante, metade da idade dela. A mulher da moral, dos bons costumes, fazia exatamente esse mesmo contexto. Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Então a mudança de comportamento é nossa. Como dizer, como está lá numa passagem de Jesus, dizer sim, sim, não, não. Enquanto a gente não tiver esse propósito baseado no Evangelho, de nós pararmos de inventarmos coisas, mascararmos os nossos comportamentos, a nossa forma de ser e de agir com todas as pessoas que estão à nossa volta, querermos parar de nos dar bem, o país continuará caminhando nesse passo, continuaremos tendo governantes ruins, porque em todas as eleições nós continuaremos votar nos mesmos. Vocês querem ver um exemplo muito claro disso? Há 20 anos atrás, descobriram na Prefeitura de São Paulo que dos 55 vereadores que estavam lá dentro da Câmara, 35 estavam metidos em corrupção. 35. 4 meses depois foi eleição em São Paulo. 30 se reelegeram. Quem votou os 30 lá? A gente não aprende a mudar. Para de votar nos mesmos. Vote no novo. Arrisque. Para de votar nas figurinhas carimbadas. Mas a gente não. A gente vende o voto por R$50, 100 e vota nos mesmos. Isso é um comportamento ético. Eles não compactuavam com Roma, com os guardas herodianos. Então, assim, não podiam reclamar de nada. Estava perfeito. Aquilo se passa exatamente como hoje. Nós adoramos a companhia disso que está aí. A gente não muda. A gente aceita passivamente. É um comportamento de quem? Da individualidade de cada um, que vai juntando todo mundo dentro de uma sociedade e que caminha todo mundo na mesma balada, na mesma caminhada, nos mesmos objetivos e votando sempre nos mesmos. As nossas eleições são sempre repetitivas, são sempre os mesmos. Aquilo que eu estou querendo dizer para vocês, os mesmos, significa que o nosso comportamento está claro e implícito lá. A gente só coloca os mesmos porque a gente está satisfeito com os mesmos. Porque é mais fácil a gente reclamar, mas a gente cruza os braços e não fala, está tudo ruim, a gente só reclama. Mas a gente reclama, está uma porcaria, mas quando chega no dia das eleições a gente coloca o mesmo. Então está ótimo, é isso mesmo. Era disso que Jesus falava. Ele arremata lá o Evangelho. Condena qualquer prejuízo material e moral causado a outro, qualquer violação dos interesses alheios, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, sociedade, autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. É ou não é amar ao próximo como a si mesmo? Esse deveria ser o nosso papel. Nós deveríamos pautar a nossa caminhada, a nossa vida, dentro desses propósitos evangélicos. Mas, infelizmente, diante da primeira oportunidade, da primeira chance que a gente tem para se dar bem, a gente puxa o tapete do outro, dá uma rasteira no outro e faz o que a gente acha que é melhor para nós. Nós precisamos entender que o Evangelho, quando nós pegarmos um Evangelho segundo o Espiritismo para lermos, ou participarmos de grupos de estudo de Evangelho, ou qualquer coisa relacionada com a doutrina espírita, tudo que está falando na codificação é estritamente reforma
íntima. Tudo que está nas 5 obras básicas são reforma íntima, são mudanças de comportamento, são mudanças de atitudes. Nós temos que aprender a pensar, falar e fazer, ou agir. E segundo alguns psicólogos espíritas, quando nós pensamos, falamos e agimos desconexos um do outro, aperta o botãozinho vermelho. Porque a gente, nós, segundo alguns psicólogos, pedagogos espíritas, nós pensamos uma coisa, falamos ela com 50% de verdade e fazemos ela inteira diferente do que deveria ser. Nós somos verdadeiros artistas. Nós somos dignos de Oscar na nossa conduta. Oh, meu irmão, ele vira as costas, a gente, se possível, passa ele para trás. Desculpe falar um negócio desse, mas a nossa conduta está muito por esse lado. Não dá nem para mim dizer que é mentira, porque está acontecendo aí na nossa cara aí fora. Olha como é que está. Está na hora, gente, da gente acordar, prestar mais atenção no Evangelho, mudar as nossas posturas, mais amor, mais solidariedade, mais olhar o outro, mais saber ouvir, saber falar, saber estender a mão, saber ouvir sem julgar, compreender a situação, entendermos, estarmos na posição do outro, porque nós não sabemos como nós faríamos se estivéssemos lá, pararmos com as reprovações exageradas, com a questão racismo, homofobia, porque a gente não entende a prova daquele espírito naquela situação. Nós não sabemos se nós estivéssemos numa mesma prova como aquela, estaríamos fazendo igual ou pior. Então a gente julga muito, a gente está julgando demais, e geralmente julgando muito, pendendo para o lado negativo. Eu percebo quando eu ando no dia a dia no meu trabalho, eu estou conversando com as pessoas, passa alguém, aí, fulano é isso. Nunca se fala algo bom. Quando vai falar de alguém, é para falar mal. Nunca é um comentário positivo. Fulano é isso. Você viu, fulano é isso. Nunca é um comentário bom. Isso é falta de quê? Amar ao próximo. Amor. Simplesmente amor. Pegar o que Jesus mais queria, que usássemos o amor, amássemos os outros, compreendêssemos e entendêssemos os outros. Só dessa forma nós vamos conseguir mudar o status quo de todo o planeta que está aí e que nós vivemos e que fazemos parte dele. Que assim seja. Muito obrigado.